apareceu uma vaga de RH que pedia conhecimento em estatística. Aí eu falei assim, pô, que isso? E essa parte de data, né, assim, de dados para o profissional de remuneração é chave. Tinha um amigo na época da faculdade que falava, não, esse negócio de RH é perfumaria. Para remuneração também, né? Seja um viajante. Exatamente. Quando você precisar fazer esse intercâmbio de culturas aí. Fazendo uma provocação também, porque, poxa, sentou na mesa aqui, a gente também dá uma provocada, né? Dependendo do negócio que você está inserido, um olhar errado de remuneração, você pode acabar com o negócio. Sim. Assim, é saber fazer as perguntas certas. A galera de remuneração, que é ultra técnica, o cara sabe todas as formas de estatística. Importa o Power BI de trás para frente, mas na hora de explicar, o cara não consegue traduzir. Acaba virando aquele especialista lá no canto, que o pessoal evita conversar, porque sei lá, aquele cara não vai falar. O pior cliente que uma consultoria pode ter é o cliente que não sabe o que está comprando. Alguém tem aí uma política de remuneração para compartilhar, para fazer aquele copia e cola. Sim. Não. E aí ele virou para mim na hora, assim, quando eu mostrei para ele, eu falei assim, quem foi que falou para você fazer assim? Cara, tá uma merda. Seja bem-vindo ao 5º Dia Útil, um espaço da Carreira Miller e seu. Mais de vocês do que qualquer coisa, aberto para conversas inteligentes e enriquecedoras. Senhoras e senhores, aqui à minha frente, Carlos Silva, o homem que trouxe a War at Work para o Brasil. Seja bem-vindo. Olá, obrigado. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado, Emerson. Obrigado, Fernanda. Obrigado aí pela oportunidade, a Carreira Miller abrindo esse espaço aí pra gente. Muito legal ter essa conversa com vocês. É engraçado que o Carlos, ele estreia temporadas, assim, né? Porque ele estreou a temporada digital, que na pandemia, que a gente fez o primeiro episódio juntos, à distância. Agora que a gente tá retomando ali com todos os cuidados do presencial, ele também tá aqui estreando com a gente. Pois é, cara. Vai ser mais uma honra, cara. Com certeza, a honra é minha, com certeza. Ó, e ao meu lado aqui, ó, a tecnologia faz dessas coisas uma maravilha, né? O homem tá lá no Catar, André Bezerra. Pô, seja muito bem-vindo, cara. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. Obrigado, Fernanda, Carlos, pelo convite. Muito legal participar desse bate-papo aqui com vocês. Vai ser uma honra também. Depois vocês vão contar um pouquinho aí, a gente vai ouvir muito da história do André hoje. Ó, se você é novo por aqui, eu sou o Emerson Costa, na companhia dessa senhorita aqui, ó. Tamo junto. Que se senta ao meu lado hoje, Fernanda Furtado. A gente vai entrevistar essa dupla de peso aqui, ó. Recadinho rápido aqui, tá? Se inscreve no nosso canal no YouTube se você já está assistindo esse vídeo. Curte o vídeo, porque quando você curte, a gente consegue mandar esse vídeo muito mais longe, tá? Siga o nosso canal também nas plataformas de streaming. Então, se você estiver aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, sei lá, a gente tá em todos esses lugares. Tem um follow, um seguir. Toda semana tem um episódio novo e toda semana tem uma conversa super maneira assim, tá? Quer saber? Compartilha esse episódio sem moderação. Aqui não tem com moderação, igual a gente vê na propaganda. Aqui é sem moderação, beleza? Vamos lá, ó. A conversa de hoje é sobre 2 certificações internacionais que a War at Work oferece e que agora chegam ao Brasil por meio da Forma, a parceira oficial War at Work aqui no Brasil, tá? Aliás, no ano passado, nós trouxemos aqui o Rodrigo Domingues, do episódio 22. Ele tem as certificações das quais a gente vai falar hoje. Rodrigo, um grande abraço. Eu sei que você escuta os podcasts, é uma honra poder saber disso, cara. O Rodrigo tá lá nos Estados Unidos. E o André, convidado de hoje, que tá aqui ao meu lado, também já tem as certificações, tá numa trilha internacional e vai falar um pouco pra gente de da como... importância da certificação, pois é. né? E o quanto isso agrega, assim, para um profissional, né? Ele vai contar um pouco da carreira e a gente vai poder ter uma ideia disso, né? O Carlos não é novo por aqui. O primeiro episódio, né? A Fer lembrou aqui, a distância foi feita com ele, episódio número 11. Depois, se você quiser recorrer aí, a pandemia continua, estamos de máscara, que privilegiado é o nosso convidado que está sozinho e pode sorrir, as pessoas enxergar. A gente só mexe o olhinho, né? Quando sorri, é bom que dá aquela fechadinha. Pô, sorrir com o olho, né? Sorrir com o olho, exatamente. Eu também convido vocês a ouvirem o episódio que a gente fez com o Carlos, porque a gente conta exatamente o momento dessa parceria. Então, só para entender, a carreira também ela quer divulgar essa certificação aqui, então a gente está fazendo esse episódio justamente para isso. A gente gosta de levar esse tipo de conteúdo para as pessoas que nos ouvem. Isso acho que movimenta muito a área, forma profissionais ainda melhores. E o que a gente quer como consultoria é ter pessoas realmente capacitadas, porque elas transformam as empresas, né? Elas conseguem fazer esse negócio movimentar de uma forma muito mais ampla, enriquecedora e trazendo boa margem, lucros, melhorando a receita. Isso é interessante para todo mundo dentro de uma cadeia, né? Então, esse é o objetivo
E ao longo desse ano nós vamos trazer aqui convidados que são professores dentro da certificação. Recebemos o privilégio de fazer a primeira etapa do curso, eu e a Fer, nós terminamos o curso ontem e, pô, é bem maneiro muito mesmo, legal. Então o Carlos falou assim, bom, já que vocês vão falar, então vai lá e... vai com conhecimento de causa, né? Sente na pele qual é que é, né? Então vai ser uma honra poder falar disso ao longo do ano. Nós vamos divulgar mais informações na plataforma lá do quintodiaútil.com. Nós vamos mostrar também como é que você tem acesso a isso, todo o passo a passo que o Carlos oferece para aquisição desses cursos. Eu não sei se vai ter algum tipo de desconto ou não ainda, mas a gente vai descobrindo ao longo do caminho, principalmente nas publicações que a gente vai fazer. O interessante é a gente mostrar algo hoje que é muito relevante, tá? Então chega de recado e vamos embora, vamos bater um papo, que é o que interessa. Tem uma coisa que eu queria já jogar logo de cara, assim, porque além da certificação, né, do World to Work e tal, eu acho que outra coisa fundamental, Herman, pra você trabalhar fora do país é aquela foto tradicional do fundo cinza no LinkedIn. Cara, é impressionante. Toda pessoa que trabalha fora do Brasil tem aquela foto com o fundo cinza, a pessoa tá de social, e quando eu olhei, falei, nossa, o André deve ser muito sério, meu. Porque eu falei, eu vou passar vergonha lá, que eu vou falar aquele monte de coisa, e ele vai ficar olhando pra minha cara, assim, e, cara, que bom que você tá com esse sorrisão aberto aí. É só foto. E normalmente com aquele olhar pro infinito, né? Pois é. Ó, eu vou colocar o André aqui na tela agora, pra todo mundo que tá nos vendo. Se você quer trabalhar no exterior, já providencie uma foto assim, que lá vai ser muito necessária. Ô, André, você tá aqui na tela, pode falar. Beleza, não, e uma dica, se quiser uma foto dessa 0800, vai no congresso da World at Work, porque eles montam um stand para ficar tirando foto. Tem maquiador, acho que foi a primeira vez que eu passei pó na cara, foi essa foto aí. Eu guardei, ficou registrada, oficial, profissional. Pois é, a Fer tocou num ponto, cara. A gente fez até questão de mostrar aqui você, vou voltar de novo você para nossa tela aqui, porque é engraçado, porque todo profissional, né... O Rodrigo, a mesma coisa, quando ele vê aqui aquela foto, assim, os americanos têm dessa, né, da sala, né, não só americanos, acho que você tá no Catar e tirou essa foto, pô. Não, mas eu tirei quando eu tava nos Estados Unidos, foi no congresso. É isso aí, do congresso de Washington, acho que foi esse esquema. Tem uma galera que tira, né, olhando pro infinito. E aquela pose, assim, que cruza o braço, não sei o quê, que dá aquela imponência, assim, você fica, caramba, meu, olha esse cara. Isso quando não tem aquelas fazendo umas poses assim, né? Também. Aquela coisa mesmo. Tem umas assim também que... Tem também. Divertido. Ô André, conta pra gente, você tá no Catar, cara. Como é que é a experiência aí? Na verdade, eu vou dar um passo antes, porque tem uma pergunta que quase que virou da galera, assim. Antes de você falar do Catar, me diga quem é o André. Mas não é o André com o computador ligado, é o André que baixa a tampa do laptop ali. Quem é você depois que desliga o celular, desliga o computador? Não é o André do LinkedIn, é do Instagram, do Facebook. Isso! Quem é você? Beleza. O André é um baiano criado no Rio de Janeiro, que é um cara tímido, né? Assim, não sou aquele showman, mas que tive uma oportunidade de crescer muitos amigos, né? Assim, uma coisa que influenciou muito essa questão de exposição, de conversar, de apresentar, foi ter crescido num ambiente de igreja, cara. Tinha um grupo de criancinhas, né? Aqueles trabalhos com criança que tem, de coral, esses negócios, e tinha uma dinâmica muito maneira que, tipo, uma hora fazia um solo, tinha uma peça de teatro, tinha um negócio desse. Então, você, tipo, naturalmente, como era só amigo, né? Você crescia naquele negócio e você desenvolvia essa habilidade. E muito interessante que ficou guardada lá no canto, né? Aí, na época de faculdade, quando começa a apresentação de trabalho, montar o slide, o PowerPoint, e aí começa a separar o joio do trigo, né? A galera que corre, que não quer aparecer de jeito nenhum, cheia de medo, e, tipo, eu acabei me identificando com esse negócio, né? Assim, mas sendo tímido, como você disse. Sendo tímido, eu nunca esqueço, porque... tem isso também, né, que você não precisa ser extrovertido para conseguir falar, né, assim, tem muita gente que acaba associando as duas coisas, né, mas são habilidades diferentes, eu diria, né, assim, características diferentes, mas esse é um pouco do André, um cara muito de família, sou casado com a Beatriz, tenho um filho, Lucas, está com 4 anos, nasceu nos Estados Unidos, estou longe deles há quase 4 meses, desde que eu cheguei aqui no Catar, porque
eu tinha que chegar para poder ser o sponsor do visto deles, né? Assim, então, e esse negócio com a pandemia de fecha a fronteira, abre a fronteira, o backlog de processamento de visto, mas se Deus quiser, semana que vem os dois estão chegando aqui. Que privilégio, Nossa, cara. que legal. Deixa eu te perguntar, você falou de igreja, que religião era? Porque aí vai Era presbiteriana, a igreja presbiteriana, mais tradicional. O pessoal sempre, quando pensa assim nas coisas mais tradicionais, pensa em batista, presbiteriano, assim, foi uma igreja presbiteriana, sim, e foi um negócio muito espontâneo, né? Era uma vizinha do prédio que levou minha irmã, depois fui eu, depois fui minha mãe, depois meu pai, assim. Tem um calvinista, então, aqui na minha frente, mas não vou entrar nesse... Rapaz, mas você sabe, mas eu só perguntei isso porque, cara, você tá numa região em que acho que depois você pode falar um pouquinho mais detalhes sobre o choque dessa questão das religiões também que estão presentes aí no Catar, né? Pô, mas maneiro, cara. Vai matar a saudade, então, daqui uns dias. Isso é um privilégio, porque é difícil, né? A cabeça, não sei como é que você trabalha isso aí, mas deve ser um desafio bem, bem difícil, né, cara? E acho também que, aproveitando, André, para você comentar um pouco também, porque assim, você foi para ir no meio da pandemia, né? Eu acho que também é além do desafio de um país novo e tudo mais, você foi aí no olho do furacão, né? É um processo, deixa eu tentar fazer um resumo rápido, né? Assim, eu saí do Brasil em 2012. E a saída do Brasil foi surreal. Foi uma mensagem do LinkedIn, um cara perguntando se eu queria trabalhar em Dubai. Foi isso. Assim, eu não apliquei para coisa nenhuma, o cara mandou. E aí fiz uma entrevista por vídeo, e aquele inglês de cursinho, né, assim, né, empurrado. Fiz uma entrevista com um escocês e uma australiana, por vídeo. Uau! E aí foi aquela luta de, calma aí, você me perguntou isso? E aí eles confirmavam e rolou. Né, assim. Aí fui para Dubai. Nunca fui um cara viajante, conhecer o mundo todo, mochilão, nada disso, assim. Fui com a minha esposa, né, a gente não tinha o Lucas na época, e a gente meio aquele pé atrás, ela era professora, e a gente fez um esquema, você vai estar de férias no meio do ano, eu vou começar em julho, a gente vai junto. Você está de férias, eu já pedi demissão, então eu estou apostando. Né, assim. Se for muito ruim, a gente corre, volta e você ainda está empregada. Se funcionar, você volta para o Brasil e depois vai, né? Assim, e foi uma experiência excepcional para a gente, tanto que a gente está voltando agora para a região. Né? Quanto tempo você ficou lá? Foi 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, assim. O desenho era para ser um short assignment, né? Porque lá era meio que o escritório central de todos os mercados emergentes. E aí, enquanto eu estava lá, o desenho mudou. E aí passou a ser aquela organização regional que pega Américas, né, India, e Ásia e Pacífico, e aí um pedaço do Brasil, América do Sul, ia estar debaixo de um escritório regional em Houston. E aí foi quando a gente saiu de Dubai e foi para Houston. E aí, culturalmente, choque, né, assim, porque o lance de Dubai interessante é que é meio que uma terra de ninguém, no sentido de que é muito aberto, tem gente do mundo inteiro o tempo todo, você escuta milhões de línguas o tempo todo. Assim, e nos Estados Unidos, texto está caindo, né, assim, no ambiente republicano e a cultura americana na veia. Né, assim, então, foi uma adaptação bastante interessante. E aí, o processo seletivo para vir para o Catar, cara, levou, entre a minha primeira entrevista e chegar aqui, levou 1 ano. 1 ano? Levou 1 ano. Porque eu vim para cá, fiz entrevista, depois da entrevista recebi uma oferta, e aí quando você recebe a oferta, eles fazem um background check, assim, pesado, assim. Pedem todos os diplomas, contratam uma empresa que vai ver se você trabalhou, se você estudou, se você tem a certificação, né, assim, todos os detalhes, e esse processo demorou, e aí estava tudo certo para eu vir para cá em maio. Em março eles avisaram, olha, não dá para você vir, você vai ficar por aí. Quando der para você vir, a gente avisa. E aí... Tá, mas nessa, tipo, você estava na entrevista, você estava na outra empresa ou você já estava no mercado? Estava na outra empresa, cara. Foi uma doideira que o voo de Houston para cá, eu acho que são 15 horas, e aí chegava aqui no final da tarde, e eram 2 dias de entrevista. O primeiro dia, na verdade, era uma bateria de exame médico. Você acordava de manhã e exame médico,
porque é um processo demorado. Exame médico mesmo, assim, audiometria, exame de sangue, raio-x, assim, pacotão. Deixa eu ver se eu não tô trazendo um cara tudo quebrado pro meu país. Né? Assim. Vai aumentar a pólice aqui, a sinistralidade do seguro-saúde, né? E o segundo dia, entrevista. No final do segundo dia da entrevista, assim, a cabeça já não tá mais, né, fuso, eram 9 horas de diferença, fuso. Caramba, cara. Então eu tava vendo estrela, já não sabia nem o que eu tava respondendo, no fim das contas, assim. Mas funcionou, no fim das contas funcionou. Eu acho que eu ia ficar muito chateada de não passar no primeiro dia, né, dos exames. Não passei na primeira fase. Mas foi difícil. Era exame de saúde, não passei. Passou no de fezes, né? Falou umas merda lá, não passou no exame de fezes. Cara, que top, meu. Então, doideira, porque o processo não é fácil, né? Então conta pra gente, como é que foi tua caminhada, cara? O baiano que morou no Rio de Janeiro, é isso mesmo? Você nasceu na Bahia, mas morou no Rio, ou ficou um tempo na Bahia também? Não, fui pro Rio pequenininho, menos de 2 anos. Meu pai trabalhava em construção civil, e aí a gente foi pro Rio. Tive uma infância, a gente tinha uma condição financeira muito legal, e aí na época da adolescência deu uma rateada, né? Assim, foi um período muito importante na minha formação, porque começou a questão de adaptação, né? Assim, essas palavras todas hoje de resiliência e etc., eu tomei uma na veia, que era sair de um colégio de playboyzinho para uma escola municipal no Rio. Entendi. Assim, eu tenho ideia que as escolas municipais em São Paulo também, quando você está comparando uma escola particular com uma escola pública, né, assim, tem um desnível muito grande nesse negócio. E aí, né, assim, isso tinha 12 anos, um negócio desse, e aí foi uma retomada, assim, de correr atrás e estudar e conseguir, e tive alguma oportunidade de fazer uma prova depois e voltar e conseguir meio que ajustar a formação, né? Então, isso ficou lá de trás. Escolha de carreira foi super prática, assim, quero fazer administração porque eu não tenho certeza do que eu quero fazer. Então, assim, olhar o todo. Fazer administração, exatamente. Dali eu escolho finanças, marketing, vendas, dali eu vou. E o engraçado também é que ele fez Analytics. Ele estudou People Analytics, Customer Analytics. Eu quero ouvir também essa parte aí. Cara, por onde que você entrou nessa porta aí? Conta pra gente também. Exatamente. Eu falo assim, o cargo agora é Total Rewards and Policy. Como é que você chegou nisso, rapaz? Como é que você tá no Qatar aí? Todo mundo tá ouvindo, tá falando, me diz aí qual que é o caminho. Passa a receita Ana Maria Braga, passa a receita do bolo. De um administrador que não sabia o que foi fazer administração porque não sabia, cara, né? Eu sou administrador também, né? Então... Você tem lugar de fala. Eu não posso falar de cadeira, né? Assim, a galera sempre brinca, né? Fala assim, você não sabe o que fazer, vai fazer administração, né? Mas é uma sacanagem. Mas... Foi por aí, depois a gente se encontra, né? Cara, eu caí em remuneração. Eu comecei em finanças, né? Assim, eu gostava dos números e tudo. Então, eu comecei, era uma parte de contas a receber, né? Análise de contas a receber e relatórios gerenciais. E aí já tinha uma parte interessante de mexer com o sistema, né? Aquela história de data mining, de você ter um cubo e gerar informação e ter um raciocínio de quais são os filtros que eu vou fazer para ter a informação que eu quero. E a empresa fez uma mudança grande no Rio e ela montou um centro de estratégia de planejamento e montou uma central de serviços. Eu estava me formando e aí foi aquele sinal de alerta de tipo assim, poxa, a área que eu estou vai para a central de serviços. Central de serviços é volume, né? Estrutura achatada. Como é que eu vou conseguir dar o pulo, né? Assim, como é que eu vou chegar lá no pessoal de estratégia de planejamento? E aí, tentando ver se abrir uma vaga em finanças lá, não aparecia nada. Apareceu uma vaga de RH que pedia conhecimento em estatística. Aí eu falei assim, pô, que isso? Assim, não achei que nunca existia isso. Você pensa, pô, isso não existe, mano. RH é coisa de psicólogo, assim, né? Assim. Eu tenho um amigo meu que fala que é o pessoal que abraça a árvore. Porque é perfumaria. Eu tinha um amigo na época da faculdade que ele fala, não, esse negócio de RH é perfumaria, cara. Nossa! Não, tudo bem, ele pagou a língua, ele tá no RH hoje. Depois ele foi para RH, tá? Beleza. E aí, tinha essa vaga, era um processo interno, eu fiz a prova e tudo, né? Assim, acabei passando e foi a minha primeira grande sorte, né? Assim, que eu reconheço
sempre como bênção de Deus mesmo, que foi ter um cara que era um professor, né, assim, hoje é um grande amigo, o nome dele é Marcelino Assis, já estava lidando com isso há mais de 20 anos, e realmente queria alguém cru, por isso o recrutamento interno, né, assim, por isso abrir para candidatos de outras áreas, e alguém realmente sem experiência para ensinar, para discutir, e, cara, foi uma escola. Né? Assim, a empresa era matriz na América do Sul, então começou esse conhecimento internacional, e eu sempre tive essa curiosidade de ficar mexendo na intranet, de olhar o organograma, e aí descobria qual era a senha da intranet dos Estados Unidos, da matriz nos Estados Unidos. E aí descobria se tinha algum e-learning disponível lá, e ficava acompanhando os organizational announcements. Assim, e quando eu tinha alguma oportunidade, mandava um e-mail para alguém, tipo, pô, sou do Brasil, pode liberar o acesso para mim, alguma coisa desse sentido, né? Assim, sempre com essa curiosidade, realmente, de tipo, cara, pô, isso daqui é tão grande, né? Assim, eu não queria me limitar aonde eu estou aqui. E aí tive experiência, passei por construção civil na época do boom, também teve um momento muito especial, né? Assim, aquela época que a economia estava muito boa, pô, pessoal de remuneração mais novo, com inglês, escolhia onde trabalhar, escolhia, assim, o telefone não parava de tocar, você realmente escolhia e para onde ia. Eu passei por construção civil, tive uma experiência muito interessante numa gigante de óleo e gás que eu simplesmente não me adaptei. Eu cheguei lá, fiquei 1 mês e 12 dias, pedi para voltar para a empresa antiga e voltei. Assim, o pessoal ficou brincando comigo que eu tirei férias. Mas foi impressionante, e uma relação interessante com a matriz, estava na Holanda ou em Londres, e foi aquela época que teve o split das empresas de óleo e gás, né, do downstream e do upstream. E uma empresa britânica super rígida com painel, né, o painel tem que ser fixo. A gente tem o painel, são sempre essas empresas. Era a Watson Wyatt na época, e eles tinham um contrato global fechado por não sei quantos anos. Quando teve o split, para manter a mesma amostra de empregados, tinha que dobrar a quantidade de empresa. E o contrato era por quantidade de empresa. Uau! Rapaz, para explicar isso para a inglesa, e a má vontade dela, tipo, não pode mudar o painel, eu sentia. É divertido. É isso, tia. Presta atenção, né? Assim, isso é para manter, isso é a consistência que você quer, né? Assim, mas bola para frente. E aí, esse convite totalmente inesperado, em 2012, para ir para Dubai, depois para Houston, e aí o Dubai ficou com um gostinho de, poxa, o Oriente Médio é maneiro, né? Assim, e para o nosso filho também, ele está com 4 anos, ainda novo, mas, pô, mostrar para ele um outro lado aqui, sabe? Ver o pessoal usando uma roupa diferente, uma cultura diferente, imersão, e ter a oportunidade, né, para viajar para esse lado daqui, né? Assim, são coisas que foram meio que encadeando, não foi ultra planejado, não, né? Não foi aqueles que eu quero estar aqui, daqui a tantos anos eu vou estar ali, não, assim, realmente a questão da curiosidade, eu acho que é fundamental, e da capacitação, né? Assim, a World at Work, desde que eu entrei lá em 2006, né? Assim, o Marcelino já falava da World at Work, você tem que conhecer, etc. E aí, pô, os cursos eram caríssimos, né? Assim, para pagar em dólar do Brasil. Pô, agora o preço tá bom, né, Carlos? Agora tá fácil. Cara, aqui no Brasil é o caminho. Sim, palmas pro Carlos, realmente, assim, cara, o que você tá fazendo é um divisor de águas, assim, pro mercado brasileiro, assim, realmente. A gente teve a oportunidade, eu conheci o Carlos num congresso, né, assim, num congresso lá em Orlando, e quando ele comentou da ideia e tudo, e depois a gente trocou algumas ideias, cara, isso é fantástico, né? Assim, eu levei 2 anos para conseguir a minha formação. Eu fiz o primeiro curso no final do ano, quando eu cheguei em Dubai, em 2012, só para ver como é que era, e todos os que eu fiz foi aquele esquema online, né? Que você comprava um pacote que você tinha acesso a um PDF, a uma gravação, e você ia num centro credenciado para fazer o teste. Eu fiz um em 2012, fiz outro em 2013, antes de ir para os Estados Unidos, e aí em 2014 eu caí dentro e fiz todos, fui fazendo um atrás do outro. Esse é um formato diferente. Como é que tá aqui, Carlos? Como é que se organiza esse... Aqui a gente tá fazendo um formato diferente, né? Ele é muito mais interativo, né? Nos Estados Unidos eles também oferecem esses 2 formatos, né? Esse que o André tá contando pra gente, que ele é um online, mas ele é gravado e você tem o material e pode fazer.
Aqui não, a gente está fazendo as aulas ao vivo, né, com os professores, interagindo com a turma. O material que a gente utiliza é exatamente o mesmo que é utilizado nos Estados Unidos, só que traduzido para o português, né, enfim, com algumas pequenas adaptações, porque o curso ele foca muito na questão das estratégias, né, ele não entra tanto no operacional, né, ele não vai entrar no operacional da remuneração, ele vai no pensamento mais de estratégia mesmo. Então, os alunos têm essa oportunidade de interagir ao vivo com os professores, né, e trazer casos reais e discutir suas questões. Às vezes, todos os cursos, todas as turmas que a gente já fez até agora, sempre o pessoal trazia alguma questão que estava incomodando ali na empresa e precisava discutir e tal, e a gente discutia e sempre dava uma luz naquilo lá. Então, assim, é uma oportunidade muito legal. E claro, né, o André comentou aí a questão também financeira, de você pagar em dólar lá e tal. A gente trouxe para o Brasil, então você consegue fazer isso em reais num valor muito inferior ao que é nos Estados Unidos, né? Então, a gente teve aí como objetivo, e uma das discussões que a gente tinha com a World at Work era justamente a questão da propagação do conhecimento, né? A World at Work é uma associação, né? Então, é uma associação de profissionais, ela não tem fins lucrativos, né? Então, o CERN, né, o propósito todo da World at Work é fazer a disseminação do conhecimento, e agora eles querem fazer isso de uma forma muito mais forte em todos os países. Entendi. E aí a gente conseguiu trazer isso para o Brasil dentro de uma realidade financeira brasileira também. Então, tem essa oportunidade agora para todo mundo, né, de passar por essa experiência. Legal, maneiro. São duas. Eu vi que você tem algumas certificações, né? A gente stalkeia aqui, André. Assim, pô, não você tem que. né? Esses caras ficam fuçando as coisas, né? Então você tem as certificações, você tem a GRP. Depois o Carlos vai explicar pra gente a GRP e a CCP, né? Que são as duas certificações do World at Work. E depois a Fer também já falou, né? Customer Analytics, People Analytics, macroeconomia, né? Tem um currículo aí, né, meu? Fraquinho, assim. O cara, meu. André, conta um pouquinho então dessa caminhada, depois a gente vem nos detalhes da CCP e da GRP também para entender. Tu gosta de estudar, né? Cara, na verdade eu tô me coçando para ver o que eu faço agora, né? Assim, e aí foi essa ideia do Analytics aí. Essa plataforma do Coursera, né? Assim, sim. Pode crer. Pô, isso é muito legal. Isso é sensacional, Muito legal. E aí tem esses cursos de Analytics, é uma certificação, são 5 cursos, se eu não me engano. Aí eu fiz o Customer e fiz o outro, People. E aí fiz o People e o Customer, e aí acho que tem Operations, e acho que tem um Finance, um negócio desse, assim. É que o cara não quis pôr tudo aqui pra não humilhar tanto, assim, né? Porque não tinha mais campo, não tinha mais campo. É verdade, acho que fechou aqui, não tinha. O cara fala, putz, meu. Eu não fiz ainda. Na verdade, eu não fiz ainda. Tá na lista. Mas nessa busca de atualização, né, assim, porque o que acaba acontecendo muitas vezes é a história da zona de conforto, né? E por história de vida pessoal, né, assim, o baque que você sofre e você entende o tempo de recuperação, aquela história de estar sempre alerta faz diferença, né? Assim, então, também por isso a história de, já estou há 7 anos nos Estados Unidos, 7 anos na mesma empresa, né? Assim, a gente já montou a estrutura, agora está um processo muito mais de manutenção, né? Assim, o momento da empresa, né? Expansão, retração, vamos para outra, né? Assim, eu acho que esse senso de buscar se atualizar de alguma forma, né? E essa parte de data, né, assim, de dados para o profissional de remuneração é chave, né, assim, porque para o pessoal mais antigo a gente quebrou muita pedra, né, juntando um monte de relatório das outras áreas de RH e tentando transformar aquilo em alguma coisa que fizesse sentido para a liderança, né, assim. Isso eu diria também que tem um pouco do background de finanças, né, assim, desde da graduação, que foi a parte que eu gostei mais, aí eu fiz a pós-graduação lá na UERJ em Engenharia Econômica. Assim, esse valor de, cara, um resumo fala muito. Um resumo claro, que mostra custo, impacto, quantidade de pessoas, né? Assim,
É claro que hoje as ferramentas são muito mais viáveis, né? Está tudo disponível, um monte de template, você compra e etc. Né? Mas um quadrinho simples, com informação clara, assim, você vê a cara do gestor quando ele enxerga um número desse e está claro para ele. Você falou duas coisas. Não, desculpa, pode falar. Não, eu lembro um dos primeiros trabalhos que eu apresentei, que era uma revisão salarial para os rotators, né, assim, que eram os técnicos que rodavam o mundo inteiro. E teve uma discussão grande se a gente fazia a revisão salarial deles com base no mercado dos Emirados Árabes ou com base no home country de cada um deles. Assim, então, teve uma análise, eu preparei material, impacto de custo, como é que ia ficar, etc. E o diretor de RH na época era um americano com ascendência chinesa. E aí ele virou para mim na hora, assim, quando eu mostrei para ele, ele falou assim, quem foi que falou para você fazer assim? Meio assim, e ele veio falando, você assim, na lata, né? Aí ele falou assim, meu irmão, quem foi que falou para você fazer assim? Aí eu falei assim, ninguém. Ele, mas por que você fez assim? Eu falei assim, porque precisa ter um resumo, né? Você precisa ter um número grande para alguém que tem poder de decisão entender quanto é que vai custar essa brincadeira. Tá promovido. Muito bom. Muito bom, muito bom. Vai ser ufa, né? Pô, é aquelas perguntas que é o curso, muda o curso da vida do cara. Porque se ele dissesse, cara, não fui eu que você fiz isso. Se gaguejasse, desse né? Não tem meio do caminho, né? Você vai pro céu ou pro inferno, pois né? Assim, numa resposta abraço dessa, e né? vai. Não tem meio do caminho, não. E tem um negócio, né? Assim, quando você tá mais novo, sem filho, etc., você tem uma mais ousada, né? Depois você começa a fazer mais conta de quanto essa brincadeira pode custar. Tem que aproveitar o timing. Agora, talvez você perguntaria assim, por quê? Tá ruim, né? Assim, né? Não, você tem que falar assim, se tá bom, fui eu. Se tá ruim, se foi tá ele. ruim, eu vou ver quem fez. Uma outra que eu lembrei agora, também foi logo no início que eu tinha mudado, né? De finanças para RH. E aí o meu chefe pediu um trabalho e eu fiz todo orgulhoso, né? Fiquei lá massageando o dado, não sei o quê, eu preparei, ficou bonito, eu mostrei para ele, falei assim, cara, tá aqui, e aí, tá bom? Ele, cara, tá uma merda. Cara, foi lindo, e eu ri assim, eu falei assim, pô, será que ele tá brincando, não sei o quê? Aí ele completou, né, eu falei assim, tá uma merda, mas pode melhorar. E aí, cara, pô, foi muito legal, foi, assim, falando com vocês agora, eu começo a lembrar um monte de história. A gente vai querer ouvir, cara. A gente vai querer ouvir isso aí, meu. Você sabe que... você tá falando algumas coisas, eu tô associando aqui, né? 7 anos, número 7, né? Vou te provocar. Tava escrito, então? já tá escrito? Né? Tá predestinado? Predestinado. Cara, foi meio que uma coincidência, né? Assim, o que aconteceu na empresa que eu tava é que ela cresceu muito descentralizada. Então, a partir de 2015, eu fui para Houston em 2013, ainda numa visão regional Américas. Em 2015, a empresa mudou e ela começou o primeiro time global. E como eu já tinha passado por 2 países, já tinha, né, construído relacionamento e contato, o pessoal, quando chegava um e-mail meu, o pessoal sabia quem era, respondia numa boa, né? Eu ajudei a montar, né, assim, gente, vamos começar a juntar as informações globais, né, assim, em vez de ter um salary review aprovado por região, não, númerozão global, assim, vai lá para Londres, vai custar tantos milhões de pounds, e aí vamos ou não vamos, né, assim, então, teve esse processo de criação, depois teve uma outra reestruturação que ela dividiu em 2 unidades de negócios globais. E aí eu fiquei como responsável por uma dessas unidades de negócios, porque já estava em Houston e a sede dessa unidade de negócios era em Houston. E aí foi um trabalho legal também, mas caiu nesse pedaço de tipo assim, poxa, restrição de poder desenhar alguma coisa nova, né? Assim, um momento complicado de economia global como um todo, caiu naquele pedaço mais da manutenção, né? Assim, e aí foi o timing de, poxa, era mais botar a cabeça para fora aqui. Tava no mais do mesmo, né? Eu só brinquei contigo, né? Porque o arminiano do lado de cá aqui tá só querendo te provocar. Mas, vamos falar da certificação, porque essa dinâmica, esse estilo de pensamento também, como é que divide? Porque explica pra gente
Carlos, CCP, GRP. Como é que se divide esses dois blocos? Qual que é o olhar que cada um deles quer passar? Porque eu acho que um pouco dessa dinâmica, por exemplo, eu vejo que o André está falando agora, a maneira de montar uma estratégia. Por exemplo, ao invés de regionalizar, eu quero manter uma estratégia única. É um estilo de pensamento, eu não sei, eu acho que é o que funcionou melhor. Qual dessas certificações levam para esse tipo de pensamento? Às vezes fala, não, Emerson, as duas, né? Conta um pouquinho dessa questão que também fundamenta um pouco do pensamento deles. Não, legal. Na verdade, assim, as duas certificações, elas acabam te direcionando para isso, né? Quando eu comentava aquela questão lá de você realmente ter um pensamento estratégico, é esse olhar, né? Como o André estava falando, de assim, você pensar o que a minha filosofia de remuneração vai me direcionar? Como é que eu vou estruturar os meus programas? Porque a gente tem que olhar para a remuneração sempre com um viés de que aquilo é um investimento que está sendo feito, né? E se você está fazendo um investimento, né, você tem que ter o melhor retorno que você puder daquilo. Então, você tem que ver o que faz sentido para cada um dos negócios, né? E, às vezes, para empresas do mesmo segmento, não necessariamente faz sentido você seguir a mesma estratégia, né? Você tem que fazer aquilo de uma maneira diferente, né? Eu brinco que às vezes dá aquela dor na alma quando você vê aquelas coisas assim, alguém tem aí uma política de remuneração para compartilhar, para fazer aquele copia e cola. Sim. Não, né? Não, assim, dói, não façam isso, né? Porque não vai funcionar, Você vai ter um negócio lá só para dizer que tem. Então, as certificações, elas sempre te levam para esse caminho. Qual que é a diferenciação, basicamente, das duas? A CCP, que é o Certified Compensation Professional, ela vai te dar uma visão, você vai passar ali ao longo de 8 módulos, né, onde você vai falar sobre a remuneração fixa, a remuneração variável, sobre benefícios, vai falar sobre a remuneração não monetária, que é super importante isso. Depois eu até queria escutar um pouco do André, como é que ele tem visto isso, porque nos Estados Unidos, enfim, em outros países, aqui no Brasil acho que a gente está engatinhando ainda com essa discussão e com esse olhar do profissional de remuneração para isso, mas quando a gente olha essa parte do não monetário, que tem tudo a ver com a experiência do funcionário dentro da organização, tem que ter um olhar do profissional de remuneração também dentro disso, né? E aí, quando a gente olha todo esse todo esse portfólio, a gente vai falar de análise de negócios com um olhar de remuneração, a gente vai falar de comunicação de remuneração, é um ponto, às vezes, super crítico para isso. Então, tudo isso aí vai estar dentro dessa certificação, que é o CCP, Certified Compensation Professional. Quando o profissional quer ter uma experiência em outros países também, a gente também recomenda que ele faça outros 2 módulos. Então, ele vai ter feito a CCP com os 8 módulos e com mais 2 ele tem uma dupla certificação, que é o GRP. Entendi. É o Global Remuneration Professional, que aí ele vai te dar uma visão super legal de remuneração internacional, né, de outros países, e de relatórios financeiros também, muito isso que o André tá comentando também, né? Então, a gente tem, dentro desse portfólio das 2 certificações, você tem todo esse olhar e sempre de uma questão de reflexão, de você se debruçar, quer seja para você estar construindo uma estratégia de remuneração, uma filosofia de remuneração, quer seja para você estar atualizando, revendo, enfim. Então, sempre nesse olhar. Cara, André, você quase pulou daí quando o Carlos contou assim, quando chega, a gente também fica nos grupos de RH, aí os caras, alguém tem uma política aí pra me mandar, né? Eu vi que você até deu um... É um negócio fantasiado de bench, né? Isso. Bem... Eu só queria fazer um bench. Assim, na verdade, o cara quer copiar, né? Ctrl-C, Ctrl-V, isso aí. Cara, dá para vocês a experiência. É uma generalista de RH super, né, assim, self-made, quebrou pedra e construiu carreira internacional e tudo. Uma brasileira está no Panamá
E a gente trabalhou junto, e ela gostava muito das partes de remuneração, né? Assim, quando tinha revisão de tabela, ela gostava de discutir, dava um input como generalista de RH e tudo. E aí ela saiu, foi para uma outra empresa e mandou uma mensagem, né? Assim, pô, vamos bater um papo, vamos, assim. Ela falou assim, olha, a empresa que eu estou está chegando agora aqui no país e eu devo desenvolvendo algumas coisas aqui do início, e aí eu peguei o salário de todo mundo, né, assim, e fiz uma média e botei que era o ponto médio, e aí calculei 70 para um lado, 120 para o outro, né, que era mais ou menos o que a gente tinha na tabela lá da outra empresa, e montei uma tabela aqui, mas e aí de um ponto para outro eu percebi que a gente trabalhava mais ou menos com 25, 30, né, assim, do ponto médio para o ponto médio, e aí eu fiz isso, mas por que é 30% de um ponto médio para o ponto médio? Cara, ela reproduziu tudo que ela tinha, né? Assim, a mecânica perfeita. Só faltou a essência. Só faltou a essência. Então, esse ponto que o Carlos está falando, assim, eu acho que a certificação, né, tem claro, né, a visão de realmente marcar o checkbox, né? Assim, eu fiz, né? Assim, você está apresentando, tipo assim, cara, eu sei do que eu estou falando. Agora, para muita gente que já trabalha na área, né, e está meio que na roda, naquela correria de só reproduzindo, né, faz um ajuste aqui só na apresentação, para mudar o programa para o próximo ano, né, assim, o curso dá um material teórico, ele realmente abre a cabeça. Né, assim, ele te fala de ferramentas que já estão em uso há muito tempo, ele te explica a teoria de algumas coisas, né, assim, que tipo, pô, por que eu fazia isso, né? Ele linka os assuntos, né, a questão da filosofia, da comunicação, da importância financeira, né, do work-life balance, né, ele amarra as coisas de uma maneira que você, sabendo aproveitar isso, né, e como o Carlos falou, eu acho que a oportunidade de fazer o curso presencial, né, online, discutindo com outras pessoas, pô, a riqueza desse debate é maravilhosa, né, assim, para você construir essa bagagem, porque conforme você vai mudando de empresa, né, assim, é o que você viveu antes, é o que você discutiu com um colega, né, assim, o que vocês estão fazendo aqui, por que vocês fazem dessa maneira, né, assim, eu acho que um diferencial hoje é muito importante, né, assim, é saber fazer as perguntas certas, né, assim, para gerar reflexão. E você precisa ter bagagem para fazer as perguntas. Pois né? Então, a formação realmente é um diferencial muito relevante. E também num tema que, assim, vai afetar... Você pode, às vezes, dependendo do negócio que você está inserido, um olhar errado de remuneração, você pode acabar com o negócio. Sim. Né? Dependendo da margem que você tem, do quanto que o custo de pessoal representa ali, você simplesmente pode acabar, né? O André estava dando o exemplo aí de alguém que pegou o que tinha aprendido aqui no Brasil, que tinha visto e foi aplicar em outro país. Talvez no outro país a realidade fosse completamente diferente, as curvas de remuneração fossem diferentes, o mercado fosse diferente, né? Enfim, então... Acho que tem tudo isso, né, André? Acho que tem... Uma outra ilustração disso, né, assim, foi uma experiência dos Estados Unidos, foi muitos anos antes de eu chegar no escritório, mas nos Estados Unidos remuneração variável, de forma geral, é muito agressiva, né, assim, para o pessoal de vendas. É aquele famoso esquema mesmo de mexer no mix, você tenta jogar o fixo lá embaixo, agora, em compensação, variável não tem limite. Assim, isso... assim, pra gente, América do Sul, né, pô, calma aí, não tem limite, né? Se o cara vender 50 milhões, o cara vai ganhar, né, assim, isso tudo, é isso mesmo? Vai ganhar, ele fez por merecer, ele fechou um super negócio, a empresa fez a conta, é isso que ela quer receber e tá tudo certo. Mas, né, assim, a falha de um desenho, o que acontece? A empresa lidava, às vezes, com situação de desastre. E aí, em situação de desastre, né, assim, tudo... sobe de preço absurdamente para você conseguir atender. Tem toda uma questão humanitária de auxiliar e tudo, mas do ponto de vista de negócio, é quando as margens disparam. E que o empregado, sales representative, que o cara, em um mês, ele recebeu de comissão $300 mil. Uau! Delícia, chegou para ele o checão de $300 mil, o cara recebeu, não falou absolutamente nada com ninguém, meteu o pé. Um quarto,
quase um pouco mais de $250 milhões. Os caras gostam de falar assim, $250 million, né? Pronto, já meteram o salário, o ganho que um cara ganha no ano inteiro, o cara ganhou ali no pum. Multiplica isso por 5,5. Puta, é milhãozinho, filho. 1,5 milhão, assim, sussa, né? Sussa. Mas, né, assim, e de novo, o curso vai reforçando as coisas que você tem que amarrar, né, assim, trazer as pessoas certas para a discussão, mobilizar os seus stakeholders, né, a parte da comunicação eu acho que é uma que a gente peca demais, né, assim, porque também tem muitas vezes que a gente cuida mais do pacote do que do conteúdo, né, assim, então, nenhuma crítica pessoal à galera de marketing aí, Fernanda, né, assim, mas a gente sabe que às vezes a galera de marketing faz uma mágica, né, pega um negócio muito torto e transforma num negócio muito bonito, né, assim, mas o curso ajuda, tipo, calma aí, gente, confirmou isso daqui, seguiu esses passos, né, assim, não tá aqui porque um vovô escreveu um livro e alguém achou legal, né, assim, é uma técnica, uma teoria comprovada. Assim. Até uma das coisas legais que ficou muito para mim num dos insights que foi passado no curso que a gente teve a oportunidade de fazer foi a questão do penetration range, que é tipo assim, não é que você vai mudar a estratégia de como você vai administrar, né, os saltos, mas é como você vai comunicar. Você não vai dizer pro cara que ele, você vale 80% aqui na faixa, cara, fazer 80%, por que eu valho 80%? Não, você vai dizer assim, cara, você pode chegar aqui, ó, no 100%, você está a X% desse 100%, e aí você vai administrando, ou você avançou X%. Isso foi uma das coisas que ficou muito marcado pra mim, porque é comunicação, né? Não é só teoria. São formas diferentes de você falar a mesma coisa, né? E acho que nós, como profissionais de remuneração, às vezes a gente peca muito, a gente faz coisas que a gente se orgulha pra caramba, a gente fala assim, nossa, isso aqui tá lindo, né? Tá sensacional, ficou. A gente fez todos os bit bytes ali sensacionais. Só que para fora, como está sendo bem comunicado, como é que é a percepção do funcionário que tem também em essa relação questão, ao, né, ao pacote, que o André falou da gente às vezes comunicar, fazer uma prateleira de produtos que na verdade, né, não são aqueles realmente que compõem ali o pacote, e a gente demonstra aquela prateleira, aquela vitrine, e fala assim, nossa, olha como é que é bonito. E aí você vai ver depois. Mas tem um outro lado também, né, de você usar o recurso da linguagem, da comunicação, para dizer o que realmente acontece, mas de um jeito que vai ser compreensível. A comunicação é isso, né, se fazer entendido, né? Exatamente. Sim. Tem muito isso, né, assim, também a galera de remuneração que é ultra técnica, o cara sabe todas as formas de estatística importa o Power BI de trás para frente, mas na hora de explicar, o cara não consegue traduzir. Né? Assim, acaba virando aquele especialista lá no canto que o pessoal evita conversar porque tem que ir lá naquele cara que vai falar. E fazendo uma provocação também, porque, poxa, sentou na mesa aqui, a gente também dá uma provocada, né? E tem um aspecto também da metodologia. Então, eu acho que a Word to Work, ela tentou, de certa forma... Agora, você me disse se eu estou errado, Carlos. Eu vou tentar fazer uma tradução disso. Ela tentou trazer um modelo de pensamento em que ela tenha a maior aderência possível em qualquer canto do planeta, aparentemente. Porque teve um aspecto de método. É óbvio que essa primeira etapa que nós fizemos, a gente vai ter um overview. É bem holístico essa primeira etapa, porque a gente vai olhar sobre tudo. Então, teve o aspecto de metodologia, por exemplo, que foi um detalhe que eu peguei com a Fer lá de market pricing ou de pontuação, né? Então, tem um pouco disso. Mas acho que tem um módulo que explora esses outros métodos, né? Porque, às vezes, tem conceitos que você pode trabalhar que são diferentes. Eu não sei se a Word to Work, acho que ela não quer impor um método, fala assim, é assim que faz e acabou, né? Ela quer te dar um estilo de pensamento, a essência, acho que o André tocou naquele momento. Eu te dou uma essência de pensamento, cara, mas depois você pode buscar um método ou uma maneira que pode ser melhor aplicável. Acho que é um pouco nessa linha, né? É bem nessa linha, assim. A gente, com o Word at Work, a gente tem esse olhar de você fazer esses questionamentos, né? De você fazer as perguntas certas, como o André bem colocou, né? De, assim, o que eu tenho que olhar? O que é relevante para isso aqui que eu estou fazendo? Então, tem muito dessa discussão e também, quando a gente aprofunda em cada um dos temas, a ideia é que você tenha ali como se fosse uma caixa de ferramentas, com diversas ferramentas que, assim, cara, eu vou apertar um parafuso, eu vou usar uma chave de fenda, ou uma chave Phillips, ou se eu preciso de um alicate, enfim, é a mesma coisa. Então, você tem ali uma caixa de instrumentos para você, depois que você faz essas questões, depois que você elabora e você decide o que você precisa, você fala, bom, agora eu sei que eu preciso
desse remédio aqui para esse problema e eu vou usar isso, né? A questão de avaliação de cargos, por exemplo, é um tema bastante interessante. Por quê? Quando você vai lá no curso de avaliação de cargos, ele não vai te mostrar uma metodologia de avaliação Sim. de cargos, ele vai te mostrar várias. Sim. Né? E para cada situação, uma pode ser melhor do que a outra. Não tem aquela coisa assim, não, isso aqui é o certo, só existe uma resposta certa. Não dá para ser. Para o mundo de hoje, isso é impossível. Né? Então, quando você olha ali, você tem todos esses instrumentos, você consegue fazer essa decisão. Né? E eu coloquei isso porque é interessante. Nós somos uma consultoria, André, e, na verdade, esse programa aqui, ele de certa forma, ele funciona de uma maneira, ele tem esse jeito de se comunicar, mas a consultoria que está por trás desse programa aqui é a Carreira Miller. Então, nós temos um método. Então, é um método num conceito market price. Só que é legal essa visão, e quando o Carlos, a gente começou a conversar sobre essa parceria e tudo mais, esse é o lance, porque assim, eu não vejo o Carlos como um concorrente de forma alguma, né? O Carlos, ele tá capacitando as pessoas, mas nem mesmo o lance desse todo esse contexto de conversa, porque eu não quero dizer que o meu método é o melhor e acabou, né? Então, como consultoria, eu digo assim, pense sobre outros. E acho que a livre concorrência é uma coisa maravilhosa, porque ela dá a condição do mercado expandir muito, né? Então, pense sobre todas elas. É por isso que a gente traz essa conversa para a pauta, porque o profissional de remuneração, ele não precisa comprar nem o método nosso, ele não precisa ter a nossa pesquisa. Eu quero que esse cara entenda porque se ele escolher a nossa, ele escolheu porque tem algo que combina, tem fit com a estratégia. Exatamente. Ele sabe que vai funcionar, né? Eu acho que o pior cliente que uma consultoria pode ter é o cliente que não sabe o que está comprando. Sim, sim. Né? Eu acho que isso é... E assim, você, claro, você segue, tem ali o teu produto, enfim, o que você está oferecendo, e, enfim, talvez sirva para 99% dos casos, mas não serve para 100%. Exato. Né? E o cliente, ele então precisa saber o que ele está comprando e ele está de acordo, contente com aquilo, né? Sim. E aí, cara, aí você tem uma fidelização para sempre, né? Acho que isso que é o bacana, né? Sim. André, conta pra gente então, porque o Carlos até comentou aqui, né? Como é que é esse lance de compensação que não é dinheiro? Como é que esse assunto tá caminhando por aí, né? Conta um pouquinho pra gente. Aqui eu ainda estou tomando pé, né, assim, de como é que as coisas funcionam. E é uma sociedade muito hierárquica ainda, né, assim, como tem um contingente enorme de expatriado, a questão é muito voltada para allowances, né, assim, e o car allowance, o housing allowance, o travel allowance para tudo quanto é gosto, né, assim. E aí, pensando em administração, cara, vamos tentar dar uma enxugada aqui nesse negócio, né? Assim, uma marca... Não, aí aumenta a base para o bônus. Né? Assim, aí começa, né, assim, o quebra-cabeça para entender a realidade, né? Assim, mas vocês tocaram num ponto, né, assim, de employee experience, né? Dos Estados Unidos, todo mundo falando disso, né? Os Estados Unidos está sempre, né, assim, pelo volume, pela importância, pela economia, eles estão sempre lançando alguma coisa, né? Assim, eu sempre lembro da parte do plano de saúde, né, assim, que a gente ainda pegou o plano de saúde que a empresa dava o plano de saúde, é isso. Né, assim. E nos Estados Unidos, com o custo estourando, já começava a história da coparticipação no custo fixo, né, da coparticipação na utilização, e chegou no Brasil. Né, assim. Essa parte do Employee Experience deu uma bombada por conta da pandemia, né, o pessoal trabalhando de casa direto, né, assim, a falta da interação, né, assim, surgiu um ponto muito sério do mental health, né, assim, burnout, etc., porque você fica vendo as publicações no LinkedIn, parece que está tudo muito maneiro, né? E aí, de vez em quando, todas as empresas ou consultorias, né, muitas focando na parte positiva, a produtividade aumentou e etc. E de vez em quando aparece uma pessoa chorando todas as pitangas, né? Tipo, tô arrancando os cabelos aqui, os moleques estão quebrando tudo dentro de casa e eu não estou conseguindo trabalhar, né? Assim, as empresas nos Estados Unidos estão tendo que lidar com isso, né? Assim, então, essa parte de apoio, de programas de apoio, né, para um work-life balance, de aumentar o suporte de auxílio psicológico, né, de gente para consultoria financeira, né, assim, porque... E aí também tem um pêndulo interessante, né, assim, muita gente
poxa, que bom, eu trabalho de casa, eu não tenho meu commute, né? Assim, então eu estou economizando dinheiro, mas como tudo em remuneração, né? Assim, tem um prazo curto a questão financeira, então daqui a 2 meses eu vou falar que eu estou usando muito a minha internet, e a minha internet não está dando conta, então a empresa tem que me dar um dinheiro aqui para me ajudar a pagar a internet. Né? Assim, então, essas dinâmicas são muito interessantes, né? Assim, os fatores dos benefícios, dos programas de auxílio, do employee experience, da cultura, de oferecer programas, né? Antigamente era o job rotation, né? Agora é tudo time cross-functional, né? Assim, você junta uma galera um de cada canto, né? Assim, o trabalho de onboarding, né? Assim, isso tem ganhado cada vez mais a importância. Eu canso de ver no LinkedIn todo mundo felizão porque ganhou um kit com uma garrafinha, com não sei o quê, pô, muito bom fazer parte da família, blá, blá, blá. Assim, o pessoal está tentando desde da largada. E uma explosão de conteúdo, né? Assim, é fantástico, assim, você consegue estudar qualquer coisa hoje em dia, né? Assim, está disponível para você, então você conseguir filtrar o que é relevante para você, né? Assim, você tem que ter a sua experiência, você tem que ter o arcabouço teórico, né, como a gente está falando aqui de uma formação como o GRP e o CCP, para você conseguir realmente, tipo assim, identificar o que é relevante e conseguir desenvolver o que é relevante. Assim, e não vai ter receita de bolo, né? Assim, você vai conhecendo as ferramentas e vai testando, e vai entendendo seus stakeholders, a sua população de empregados para conseguir desenvolver o que vale a pena. Legal. Cara, diz pra gente aí, meu. Sexta-feira, não sei se a sexta-feira é o último dia aí, conta, e um happy hours, hoje é o último. Hoje é só sexta. Hoje é só sexta. Então, o horário de trabalho é de 6h30 da manhã às 2h30 da tarde. Eu quase caí aqui, 6h30 da manhã às 2 da tarde. Você tá no YouTube aqui, fi. Os caras ainda me... Viu, mas peraí. Aí depois das 2 da tarde, sai pra um barzinho pra tomar um chopp? Como é que é o... Que tem um lance aí do consumo de bebida alcoólica aí, que eu explique isso aí pra gente. É um país muçulmano, né? Assim, pela questão do islamismo, não é autorizado o consumo de bebida alcoólica de forma ampla, né? Assim, falando em termos bonitos. Na prática, o que acontece é que a população é despatriada, né? Assim, a gente do mundo inteiro e, né, o pessoal, todo mundo gosta de vez em quando e tudo. Então, aqui tem um controle muito rígido que você tem que ter uma autorização. Só vende em um lugar, que é um lugar controlado pelo governo, você ganha a sua carteirinha, você entra no site, você agenda que você quer ir lá e você tem uma cota definida. Nossa. Você não pode chegar lá e perder a linha. E tem outra... também que, tipo, você tem que, da loja, você só pode ir para sua casa. Caramba. Porque é para consumo pessoal. Você assina termos, né, dizendo que, olha, é para mim mesmo, isso tudo aqui é para mim. Assim, não vou dividir com ninguém. Porque se você for parado num trajeto diferente do caminho para sua casa, etc., isso pode ter consequências. Caraca, nossa, mas que trabalho para tomar uma cervejinha. Não, mas você sabe que a bebida alcoólica, a discussão iria longe aqui, né? Porque você falar, pô, a bebida alcoólica é liberado, geral, o cara pode aqui na esquina se embriagar. Sim. E o cara às vezes fala assim, por que não libera maconha e tal, não sei o quê, né? Não tô fazendo apologia nem nada aqui, mas assim, eu tava até ouvindo uma matéria esse tempo atrás, falando assim, cara, olha quanta bebida mata. Pô, a bebida não é fácil, cara. A bebida traz uma série de destruições que isso dependência, né, também, né? Pois é, cara, tem uma série de coisas. Mas a gente tem propaganda na TV, cara, e os moleques assistem. Então você fala assim, parece ser normal, mas quando você olha para essa cultura de consumo de um produto que é uma droga, pô, aí você olha para uma cultura como essa, eu acho que é bem interessante, André, essa visão, porque você fala assim, cara, assim como eu não libero a maconha, por exemplo, eu também não libero essa bebida. E talvez a maconha mate menos, porque o cara ele se refugia quando usa essa droga. Ele não sai, ele quer agredir alguém, ou ele quer montar num carro, né? Então tem uma forma de pensar, esse intercâmbio cultural é maneiro por conta disso. Eu bebo porque o Brasil me obriga a beber. Então, não sobra muita escolha. Mas eu não bebo muito, não, eu bebo pouco. Só que contínuo, né? Um pouquinho cada dia. Não, eu não sou... Calma, gente, calma ali, que eu não... Não tô no livro Santana ainda da novela, lembra? Que André, bebia os perfumes e tudo? Não. Viu, mas você tem essa carteirinha aí, rapaz? Ou não? Só não, deixa quieto, queima o filme. Ah, você tem. Não, eu tenho. Mas não uso. Não, eu tenho e não uso do meu colega, né? Assim.
Foi um colega meu, logo que eu cheguei, assim, da lista de coisas que ele falou, não, entra no site, agenda, porque você vai precisar. Eu cheguei aqui em outubro, tinha um período de festas, né, assim, tudo. Ele falou assim, não, vamos lá comigo, agenda para o mesmo dia que eu, porque você está sem carro ainda, está sem a carteira. Cara, carteira de motorista é uma viagem aqui também. Mas, tipo, ele marcou comigo, foi comigo, falou assim, beleza, agora tu tá tranquilo, né? Eu falei assim, cara, eu não bebo tanto assim não, assim, mas obrigado. Eu tô imaginando quase uma carteirinha de vacinação, assim, um negócio que... Usou esse mês. Carimba lá, essa dose já veio. Nem anda na carteira, eu peguei a carteira aqui para ver se tava, mas nem tá, assim, fica guardada porque é só para ocasiões especiais. Que nem carteira de trabalho, né? Tá na terceira via já, né? Por causa das anotações ali, né, cara? Cara, que doido, mas esse intercâmbio, ele é muito Viu, fera. E vai ter Copa do Mundo aí? 22, vai. Né? Aí, ó. Então, até que acho que o Brasil já escolheu aonde eles vão ficar e etc, assim, é muito legal, né, assim, uma coisa que eles têm é uma capacidade de execução, assim, isso é um negócio admirável, assim, eles realmente planejam, eles têm os recursos, né, assim, eles têm terra, eles têm dinheiro, né, assim, então, tipo, se eu não sei fazer, eu vou contratar quem sabe fazer, né, assim, e fazem. Eu tive a oportunidade de ir na final do campeonato daqui, e é num dos estádios da Copa, e um esquema muito legal, assim, você pega o metrô, super organizado, o pessoal ajustando a fila, definindo a quantidade de pessoa por vagão, para você chegar numa boa, em segurança, né, assim, e aí teve um fato interessante que começou, tinha uma bandinha tocando lá, dos militares, o esquema todo mundo pronto para começar o jogo, o emir não tinha chegado, né, assim, o governante não tinha chegado, ficou todo mundo em pé esperando. Vai rolar. Em pé, cara. Respeito. Aí o telão grandão mostrando o carro chegando, né? Assim, muito, assim, essas questões culturais são muito legais, né? Assim, eu acho que é importante, assim, pensando, né? Assim, meio que dando uma dica do pessoal que pensa em Oriente Médio, né? Assim, tem muitas coisas que chamam a atenção, quando as coisas o pessoal sempre fala, pô, tax free, né? Assim, tá, beleza, né? Assim, mas pensa tenha em mente, né, assim, que você está indo para um país que tem uma religião oficial, né, assim, ponto, não é a mais praticada, é a religião oficial do país, né, assim, venha com esse senso de respeito, né, assim, não dá para chegar aqui e falar assim, pô, mas não pode beber, eu falo assim, meu irmão, você não é. Entra na minha regra, né? Eu acho que isso que o André está falando, acho que quando a gente extrapola para a remuneração também, é um outro lance muito curioso, né, porque eu acho que isso vale muito para quem tem operação aqui no Brasil e vai fazer remuneração em outros países, né? E da mesma forma quem está lá fora e vai fazer remuneração aqui no Brasil também. Que é ter esse olhar de falar assim, as coisas podem ser diferentes. O que eu tenho como verdade para mim pode não ser verdade lá. Ou aquilo que eu valorizo aqui, que é importante aqui, talvez não seja importante lá. Então, acho que tem que ter essa cabeça aberta para poder entender isso e realmente quando você for desenhar e tudo mais, você fazer alguma coisa que seja aplicável para aquilo, né? Acho que o André tem uma experiência bem legal até de vivências diferentes, né? Estados Unidos com uma cultura completamente diferente do Catar, enfim, e Brasil, enfim... Né? Acho que é um olhar bem legal. É o mindset do turista e do viajante, né? Tipo, você vai ser turista ou viajante? Para remuneração também, né? Seja um viajante. Exatamente. Quando você precisar fazer esse intercâmbio de culturas aí, né? Legal. E como é isso, cara? Eu até te perguntei no começo, quando você falou do convívio, né? Da comunidade, da igreja aqui, e essa relação, isso pareceu muito, também vivi isso. E aí eu te pergunto, como é que você pode adorar Yahvé, Jesus Cristo aí, da mesma forma? Como que é essa questão, cara? Pode. Nos Emirados Árabes e aqui também o que acontece é que eles separam uma região, uma área física, né, da cidade, onde eles permitem que sejam construídos templos. Entendi. Né, assim, em Dubai foi muito interessante, assim, que eu peguei um táxi para ir e você chega num negócio, cara, assim, né, para quem conhece alguma coisa de Bíblia, aquele esquema da Torre de Babel, né, assim, é um prédio, tinha uma igreja católica bonitinha, né, com a torre, com a cruz no alto, mas era um prédio com vários salões e, cara, cada salão que você olhava era um PowerPoint de uma letra de música em um idioma que você não entendia. Assim, muito
muito legal, assim, um negócio que realmente, quando você olha, assim, abre a cabeça de uma maneira muito, muito interessante. E aqui em Doha também tem esse complexo religioso, chama realmente complexo religioso. Eu ainda não fui, né, assim, porque como não está tendo as reuniões presenciais, pois eu ainda não fui, mas está na lista aqui, né, assim, mas o ponto aqui é você não fazer propaganda, né? Não fazer evangelização, não tentar convencer ninguém a respeito dele. Entendi. Né? Assim, tem realmente, é um dos pontos, né, assim, considerados delicados muitas vezes, né, porque se alguém me pergunta como é que eu estou e eu falo que eu estou bem, graças a Deus, uma pessoa mais extrema pode achar que eu já estou fazendo propaganda. Entendi. Assim, então, tipo, teve até, assim, uma situação que eu tenho um crucifixo que fica por dentro da blusa, etc. Aí, de vez em quando, estou pensando, eu pego e fico mordendo, assim, não sei o quê, e um cara estava passando e deu aquele frio na barriga, né, assim, opa, boto tudo dentro da boca para não aparecer. Vou engolir. Vai com o copo d'água, né? Teve uma outra muito interessante, porque preenchendo, né, os formulários, na época de ir para Dubai ainda, perguntava lá, qual é a sua religião? É aquele esquema do exame médico, né, que a Fernanda estava falando. Você é aprovado no exame de fezes, né? Falou assim, meti lá um Christian. Vamos lá, assim, pô, né? Se eu sou, é isso. Bem, isso aí, né? Se não for para rolar, né? Pô, maneiro, cara. Foi uma experiência legal. Altos desafios. Você tem pergunta também, Carlos? Quer? Porque, pô, a conversa tá boa demais, cara. Assim, desse jeito, né? Vamos longe aqui, meu. Pode ficar à vontade. Não, tem... eu queria um pouco, assim, André, também de saber, assim, você tá falando muito, assim, dessas questões culturais, enfim, e tal, assim, o que são os motivadores, assim, queria que você fizesse um pouco do paralelo aí entre Estados Unidos, entre o Catar, enfim, todas as suas experiências, assim, dos motivadores para os funcionários, assim, o que faz esses caras, o que faz brilhar o olho? É grana, é o fixo, ou variável, benefícios ou não, ou são esses intangíveis que a gente falou? E eu queria emendar isso, uma outra pergunta também, pegando teu gancho aí de analytics também, de como é que você vê isso, essa perspectiva aí também do que engaja a turma, com esse avanço que a gente vem tendo e cada vez mais ter o analytics, enfim, os dados suportando a gente para as nossas decisões de conhecer os funcionários, saber o que eles, o que vai fazer sentido para eles, enfim, como é que você está olhando para esse... será que a gente está caminhando para uma personalização da remuneração? Eu queria a tua opinião nisso também. Rapaz, isso dá um tratado, hein? Vamos tentar resumir, né? Assim, eu acho que minha experiência, né? Assim, e minha experiência, Texas, né? Vamos limitar o universo aqui, né? Algumas viagens internas, mas pouca experiência de trabalho em muitos outros lugares dentro dos Estados Unidos, com experiência de headquarter, né? De escritório central. Show me the money, né? Assim, tem algumas frases, né, que eu acho que traduzem a ideia. O show me the money, eu acho que é uma muito forte. Uma outra que eu acho que é muito forte é how much you make, não é how much you earn, né? Assim, você não ganha, você faz o seu dinheiro, né? Assim, aquela ideia do self-made, de tipo assim, meu irmão, eu me garanto, né? Assim, e a competitividade, né? Assim, a questão da excelência de especialistas. Eu sou especialista em fazer currículo para asiático. O cara vai ter uma especialização nesse negócio e ele é o cara para fazer isso. E vai dar palestra e vai escrever blog, né? Assim, então, eu acho que os Estados Unidos ainda tem muito isso. É claro que, tipo, eu acho que cada vez mais está rolando um corte, né? Assim, muito grande quando você está falando de empresas de tecnologia, né? Assim, que eu acho que é outro perfil, e quase que o resto do mundo, o resto dos outros segmentos, das indústrias, né? Assim, eu acho que tem uma divisão grande disso. Quando você vem para a minha experiência no Oriente Médio, né? Assim, os países têm uma preocupação, eles têm uma população jovem, né? Assim, eles têm muitos recursos. O governo, de forma geral, ele subsidia esses jovens
de todas as maneiras possíveis, né? Assim, o cara ele ganha um auxílio, o cara quer estudar fora, o governo paga, assim, tem muito. Então, acaba que gera na juventude um descompromisso. É assim, uma galera que não tem o aperto do calo no pé. Assim, pô, cara, eu preciso fazer isso, senão não vou ter dinheiro para pagar a conta. Não, assim, com raras exceções, né, assim, a grande maioria tem um nível de conforto que acaba gerando exatamente esse conforto na questão profissional. Então, tipo, tem um malabarismo de tipo, cara, você é muito importante para a gente quer investir no seu crescimento, a gente tem um programa de trainee que você entra aqui e em 3 anos você vai estar no time de liderança e a gente manda você para fazer uma especialização na França, no Japão, aonde for, assim, tem essa questão de realmente, tipo, vale a pena ser empregado de uma empresa pública aqui. Assim, isso a proposta de valor vai nesse sentido, né? Assim, e chamando a responsabilidade, e aí mistura um pouco, né, a questão do orgulho nacional com a religião e tudo, né? Assim, ajude a construir o futuro do nosso país. Né? Assim, maneiro então, isso aí. São perspectivas bem, bem diferentes, assim, é bem interessante. Por outro lado, né, assim, quais são as ferramentas que estão sendo usadas para isso, né? Assim, e aí a questão do expatriado, de tipo assim, poxa, a gente está vendo aqui a nossa realidade, a gente é relativamente pequeno, a gente precisa trazer essa expertise, né, assim, para provocar a gente. E é muito legal, de novo, você conviver com as pessoas que estão à frente desses processos e perceber a abertura deles nisso, né? Assim, e aí tentando ir para a parte do analytics, né? Assim, a gente comentou um pouco em algum momento a questão de antigamente quebrar pedra e levava um tempão para receber aquele e-mail todo torto, né? Às vezes o pessoal de recrutamento com um número numa tab do Excel, um número na outra, eu falei assim, minha filha, pelo amor de Deus, o que está escrito aqui? E aí, com todo o perdão ao pessoal de recrutamento e à minha filha, né, assim, sem sexismo nenhum, mas só ilustrando, né, assim, o ponto, hoje os dados estão disponíveis, né, assim, a coleta de dados está extremamente ágil, né, e aí, de novo, como é que você usa esses dados? E teve um congresso de remuneração que foi muito interessante, eu acho que foi o de Dallas, se eu não me engano, que foi aquele Josh, um cara que foi da Deloitte, Berzins, agora fugiu o nome dele, mas ele estava falando exatamente o que você falou, cara, da questão de tipo, cara, você tem tanto dado disponível hoje que você começa a sair daquele one size fits all, em termos de ter uma política engessada, né, assim, que facilita a gestão de uma certa maneira, para, tipo assim, o que é importante para os millennials que moram no subúrbio e tem a formação tal e para onde a gente quer levar a empresa. E você começa a customizar esse negócio. E aí uma parte que todo mundo tinha medo no passado era exatamente da administração. A administração, acompanhar esse negócio, como é que a gente vai fazer? Poxa, tem ferramenta para tudo hoje. Pode crer. Assim, estão monitorando tudo que a gente está fazendo. Então, se os dados estão disponíveis, agora a provocação é muito mais... Você tem gente que sabe pensar isso, você tem gente que vai conseguir se comunicar, né, assim como a Fernanda sempre toca no ponto, né, se comunicar de maneira clara com esse grupo para fazer uma proposta de valor que endereça as necessidades e as expectativas desse pessoal, né, assim, eu acho que vai por aí. Foi mal, a resposta foi gigante. Não, foi ótimo. Foi excelente. Completíssimo. E aí, Fê, quer falar alguma coisa? Já tirei minhas dúvidas aqui, eu vi umas fotos aqui de Doha, que, nossa senhora. Eu vou incluir nos meus roteiros aqui do pós-pandemia. Já vai visitar o André lá. Você tá na capital? Eu nem perguntei. É muito centralizado, né, assim, falando um pouquinho de Catar, né, assim, o Catar tem, se eu não me engano, não é grande. A maior... Não, é muito pequeno. Tô vendo aqui. Mas tem a maior reserva de gás natural do mundo, né, assim, descoberta, e aí esse campo, né, fica ao norte, e aí é exportação de gás, esse é o carro-chefe, né, assim, mas tudo acontece muito em Doha, então é uma cidade pequena,
né, um downtown super bonito, skyline, né, os prédios muito legais e tudo. O trânsito pode ser caótico, assim, com a quantidade menor de pessoal indo para o escritório atualmente, está tranquilo, mas, tipo, uma dica que me deram da largada é, tipo, mora perto da escola do seu filho, senão a sua mulher vai te xingar todo dia. Manual de sobrevivência. Exatamente. É assim, mas tem sido uma experiência muito interessante. Eu estou em Doha, eu levo 15 minutos para ir para o trabalho. Como é uma empresa, né, assim, do governo, tem essa questão das empresas do governo iniciarem cedo e terminarem cedo o expediente. Então, para mim é fantástico. Eu sempre gostei de acordar cedo, né? Assim, então, esse horário de 6h30 às 2h30 funciona perfeitamente. Você chega em casa ainda tem um início dia, da tarde. ainda tem bastante tempo. Você não trabalha de sexta, né? Você não trabalha de sexta, mas trabalha... de semana aqui, domingo Trabalho. Lá. Começa a semana, é mais a lógica, né? O domingo é o primeiro dia. Não vem não, Não, calma. Mas sexta e sábado você nem ia gostar? Mas é que daí... É que você já acostumou, tá no DNA sabe, o negócio começa a expandir tua mente, Fernando. Senão... Você não dá ideia, não. Robson, não escuta esse menino aqui, não. Se bem que atualmente a gente tem trabalhado de domingo a domingo, né? Assim também. Nessa pandemia, você não sabe se você mora no trabalho, se trabalha em casa. Você não sabe se é home office ou office home, né? Tá essa confusão, assim, mas... Sim. Cara, maneiro. É uma parada muito forte, né, nos Estados Unidos, desculpa, essa questão da mobilidade, né, assim, porque tem a questão do custo de vida, então muita gente, calma aí, eu posso trabalhar de qualquer lugar, vou meter o pé daqui. E aí começa a inflacionar outras regiões que antigamente eram mais baratas, custo de vida menor, e aí as empresas começam, né, então vai tomar um pay cut aí de 10%, posso cortar, né, você está em outro mercado agora, e aí, como é que fica? Aí, não é bem assim. Né? E você tem a questão do pay equity lá também, que tá pegando forte também, né? Também é um tema que tá super quente aqui no Brasil também, ainda não é uma coisa que a gente discute tanto, mas é um tema super quente lá também, né? Vai voltar então para um segundo episódio para falar disso, hein? Não, tem, cara, você vê que já prepara aí. Tema que não falta, meu amigo. História tem muita. Não, e esse espaço é pra gente ouvir muita história, é muito legal mesmo. A ideia desse bate-papo hoje, então, foi muito disso, de mostrar na prática essa parceria em que nós vamos trazer muito conteúdo dessa certificação aqui, para que as pessoas mesmo, se tiverem interesse, vai ter um caminho muito fácil, acho que para fazer isso hoje. Né? Ouvimos de você, né, André, como foi isso, os valores e qual é o valor hoje para você conseguir essas certificações, né? O Carlos está aqui, então acho que ele traz a voz disso que está acontecendo, desse movimento, e por isso que foi muito legal também trazer você no episódio. Te agradeço por ter trazido o André, porque daí o André já fez essa ponte, a gente deu muita risada e conheceu uma cultura diferente aqui também, mais uma, muito maneiro ouvi-lo, né? E é isso, cara, eu vou deixar os dois com a palavra final, então... André, teve algo que a gente não perguntou para você que você gostaria de ter dito? E depois fica para você também, Carlos. Teve algo que a gente não te perguntou, né? Na verdade, a ideia hoje não era entrevistar o Carlos, mas enfim. Pensa aí, você vai ter um tempo maior que ele para pensar. Eu tô com vontade. Teve algo aqui, aí que você cara. gostaria de dizer pro pessoal nesses minutos finais? Vai lá, André, contigo. Beleza. De novo, primeiramente agradecer pela oportunidade, né? Assim, quando surgiu o convite, eu fui assistir, né, o primeiro episódio lá que o Carlos participou, né, falando um pouco exatamente para entender a dinâmica, e eu achei, sim, parabéns pelo formato, gente, assim, eu acho que essa ideia de tornar o bate-papo fluido, né, assim, e você ter essa liberdade de realmente tratar dos assuntos, né, assim, tem, claro, o respeito às instituições, às pessoas, aos profissionais e tudo, né, mas tornar o negócio leve, eu acho que é um formato novo, né, assim, não estou dizendo muitas coisas, mas parabéns pelo formato, né, assim, acho que a gente falou de vários tópicos, né, assim, características do profissional de remuneração, a questão da curiosidade, a questão de sentir o que está na zona de conforto, né, assim, dá o seu jeito, né, assim, rebola e sacode a poeira e dá a volta por cima, né, assim, e
esse ponto que o Carlos está trazendo, né? Assim, que a forma está trazendo para o Brasil, eu realmente acredito que é um diferencial, assim, ter essa oportunidade disponível na mão, pagando em real, parcelado, né? Assim, você vai ganhar as ferramentas que vão fazer diferença, né? Assim, você realmente você sobe para uma Premier League, né? Assim, como o pessoal gosta de falar muito aqui, que o pessoal gosta de futebol em inglês. Mas agradecer, deixar o contato, aquela foto bonita do LinkedIn aí, entendeu? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar, estou à disposição. Muito obrigado, gente. Pô, obrigado você. Carlos. Não, só queria agradecer vocês, realmente, assim, eu acho que é um formato, assim, como o André falou, acho que é super inovador, né, acho que é sem paralelo aqui no Brasil, é um negócio super bacana e acho que a gente junta propósitos aqui que são muito iguais, né, assim, acho que quando na minha transição de carreira aí eu resolvi trazer a World at Work para o Brasil, foi muito nisso, né? Olhando uma necessidade dos profissionais de remuneração de ter um fórum de troca, de conhecimento, de aprendizado, enfim. E, enfim, quinto dia útil aí junto com a Carreira Miller tem sido isso, né? E, pô, super agradecer o André aí, grande parceiro. Obrigado mesmo, André, aí pela tua participação. Acho que foi sensacional, muita coisa legal. Com certeza, acho que a gente não abordou nenhuma parte aí de tantos causos que o André tem para trazer para a gente, com certeza. Então, obrigado mesmo e acompanhe a gente. Espero que a gente tenha aí outras tantas interações e traga muita coisa legal pela frente. Com certeza. Teremos. E André, quando você vier pro Brasil, pode vir aqui, a gente toma uma cervejinha, não precisa desse negócio de certificado aí, a gente toma. Pra você matar saudades dos velhos tempos aí da... Dúvidas, eu levo minha carteirinha. Cara, e pagar cervejinha pro guarda nem pensar, nem né? Pensar, então piorou, nossa, né? Não. Show de bola, cara. Muito obrigado. Então é isso, ó. Mais informações sobre como você pode ter acesso agora aos cursos, né? A gente vai deixar na descrição do vídeo, mas também a gente vai deixar lá no nosso diário de bordo, quintodiaútil.com. Então você pode acessar o quintodiaútil.com, pode acessar esse episódio no YouTube, se você tiver nas plataformas, nos streamings de áudio agora, vai ser muito fácil, tá? Aí lá vai ter todo o passo a passo, por exemplo, o site da Forma, o Carlos está lá, então ele explica cada uma das etapas. Tem todo o cronograma de cada um dos módulos também. Uhum. Inclusive, os módulos a gente vai colocar no nosso diário de bordo já, para quem quiser dar uma olhadinha e ver mais. E acho que dá para fazer uma negociação especial aí. Depois dessa parte da negociação, o Carlos vai tratar. Então, é só você levantar a mão e dizer assim, ó... Eu quero. Se você colocar na descrição do vídeo, tipo assim, eu quero, a gente já vai... Nos comentários do vídeo a gente já consegue fazer um contato contigo, tá? Legal, com certeza. Combinadíssimo. A gente pode colocar alguma coisa na descrição lá também, algum link, alguma coisa também. Sim. Para quem está assistindo aqui, a gente sempre tem um carinho especial, porque quem está assistindo com certeza está atrás de conhecimento e é exatamente isso que a gente quer. Pô, e a galera faz, hein, André? Sabe por quê? Porque o cara do episódio anterior... O Tadeu chegou no material da World at Work pelo episódio que a gente gravou com o Carlos. Então, o negócio vai funcionar aqui. Com Senhores, certeza. Muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês, tá? Todos vocês que nos ouviram, Fer. Muito obrigada. Valeu, hein? E que vocês aproveitem e compartilhem sem moderação esse episódio aqui. Um abraço para todo mundo. E tchau. Até a próxima. Até a próxima. Valeu. Valeu, gente. Tchau.